fui uma vereadora muito independente, né? Eu comecei como base da administração, mas depois eu comecei a entender como funcionava esse jogo político, como funcionavam essas questões políticas, e eu fui entender qual que realmente era o trabalho do vereador, que é de fiscalizar. Sim. Então, comecei a fiscalizar as obras, as licitações, e foi quando eu descobri, em 2020, uma licitação irregular, né, Josué, da contratação dos agentes de endemia do município, que eu questionei muito em tribuna, na Câmara. Está errado, como que se contrata uma empresa de Boa Vista da Aparecida, sendo que nós podemos fazer um processo seletivo aqui no município, e com dispensa de licitação, será que não tem empresas capazes para poder selecionar esses agentes? E eu tinha recebido um olerite de um agente que foi contratado pela essa empresa, que ele recebia menos o valor na folha de pagamento, e o contrato pelo site da transparência era muito maior que ele tinha que receber. Então já começou a gerar suspeita. Eu fui ver os orçamentos da licitação, eram 3 orçamentos que foram oferecidos nessa licitação, que foi uma das coisas que eu mais fiscalizei, que uma das empresas não tinha nem sede, ela não tinha empresa constituída. Como que essa empresa iria selecionar e treinar essas pessoas e efetuar o pagamento? Então, eu via que os orçamentos praticamente estavam fraudados naquela licitação, só foi para poder esquentar a licitação. E essa denúncia foi entregue no Ministério Público. Foi o último ano, 2020, antes da outra Antes de eleição. sair, foi feita essa dispensa de licitação, e eu sempre olhava todas as licitações da prefeitura, todas. E me chamou muita atenção essa, mas anteriormente também tinha uma outra licitação, que foi o Coffee Break, possivelmente superfaturado. Tinha pão de queijo que eles queriam vender na licitação num preço exorbitante. 1.000 e poucas páginas. Você acha que algum político vai ficar olhando lá, lendo, ó? Aquele monte de página lá e valores, daí o preço também do refrigerante Rio Branco vendido para o preço de Coca-Cola dentro da prefeitura. Então eu comecei a fiscalizar, olhar, inclusive fiz tomada de preço em vários mercados, entreguei no Ministério Público, está em andamento essa denúncia. Mas dos agentes de endemia, voltando lá, foi a segunda denúncia que eu escrevi, né, e eu tinha o apoio de mais 3 vereadores que fiscalizavam junto comigo, que assinaram essa denúncia, que era o Deibson, o Matheus e o Vivi, que colaboraram nessa questão dessa denúncia. E essa denúncia, enfim, entregue ao Ministério Público, e outras denúncias também que o Ministério Público recebeu também, ocasionou, através do brilhante trabalho do Ministério Público, a Operação Metástases, que foi o desvio de mais de 19 bilhões da saúde, que tinha uma organização muito criminosa... conhecida aqui na região. Isso, segundo o Ministério Público, tinha uma organização criminosa que atuava em recursos da saúde do município, isso eu estou dizendo porque foi o próprio Ministério Público que fez o trabalho, né? Nós só fizemos a denúncia, isso é mérito todo dele e do GAECO, não tenho que dizer, né? Eles atuaram de forma realmente precisa, porque 2 hospitais da nossa cidade ficaram comprometidos. Também tinha outra forma de atuação também através dessa denúncia e outras que o Ministério Público recebeu, que possivelmente, vamos colocar, porque ainda está em andamento essa investigação, eram trazidas emendas para o município, mas eram pedido uma porcentagem para mandar para os hospitais. Onde já se viu um negócio desse? É um absurdo isso. Isso é a justiça que está dizendo, né? Sim. E isso, eu falo assim, que muitas vezes os deputados trazem recursos, é depositado no Fundo Municipal de Saúde das cidades, e não é. Teve hospitais que não chegaram a não receber essas emendas. E esperando, porque o hospital trabalha, faz pagamento de folha de pagamento, faz pagamento de medicamento, e o recurso não chega. Pra você ter noção, nós perdemos um hospital municipal, um hospital do porte igual do Hospital dos Príncipes, em Curitiba, que as mães levam seus filhos lá, por causa da corrupção. Pra você ter noção. E o Morama, cidade polo, onde todos vão consultar, pois né, é, nos hospitais. Toda a nossa região depende, né? Depende, né? E assim, um polo educacional, um polo da saúde, principalmente da saúde, porque sem saúde nós não vivemos, né? Você imagina. Sim. E nós temos hospitais de ponta lá. E estar nessa situação desses hospitais é uma maternidade, maternidade, né? Em né? época de pandemia, né? E aí, ao decorrer da pandemia, se intensificou essa situação, segundo o Ministério Público pontuou, que também atuava em recursos do Covid. Então, isso é muito preocupante. E eu também tive o grande desafio, depois de eleita, já em 2021, de ser presidente da CPI da Covid, né? Nós atuamos em 5 vereadores ali. E não foi fácil, vou dizer para você. Tinha momentos ali que tinha pessoas ali que estavam sendo interrogadas, que estavam desacatando a gente. Teve até casos de prisões ali dentro da Câmara, né? E Durante ali, porque acho que você tem que ter um mínimo de respeito, né? Para os vereadores e vice-versa, né? Então, teve casos ali de desacato, enfim, que foi levado até a delegacia. E tem momentos que você tem que atuar de forma técnica, precisa e dura, né? Você acha que é fácil? Pô, a mulher tá passando tudo isso? Então, como que eu digo pra você? A mulher, ela é forte também. Ela também consegue atuar de forma técnica,
imparcial e, de certa forma, precisa, né? Foi fácil para mim? Não. Eu tive que contratar até um advogado para me ajudar no meu gabinete, porque toda hora chegavam habeas corpus ali dos presos que a gente estava ouvindo em tempo real da delegacia, né? Dos presídios, perdão, e tinha muitos bons advogados ali, toda hora intimidando, olha, não é isso, não é aquilo, ligavam tarde da noite para mim, tira essa postagem da internet, toda hora pressão. Não foi fácil. Eu tive um momento que eu ouvi de uma pessoa que, ligada a esse grupo político, que eu não ia nem ter água para beber, que a cidade ia fechar as portas para mim, que onde já se viu, que o que eu estava fazendo... Pronto. E daí, assim, você se pergunta, você fala assim, você tem até, de certa forma, medo de tudo isso que está acontecendo, mas vergonha de ouvir isso. Poxa, eu estava fazendo o que era correto e você dizer, assim, que ia ser fechadas as portas da cidade para você, que você não tinha dó da minha família. Eu vi isso. Como se eles fossem caciques, Entende? donos Que eles da mandassem cidade. na cidade. Então, é muito difícil, José. Não foi fácil. E se não bastasse, né, depois que foi deflagrado essa operação, teve um processo de cassação do ex-prefeito, né, da cidade, que eu fui a relatora do processo. Então, De novo dentro da... Não, olha, vou contar uma coisa pra você. Toda hora que ia sortear lá naquele... Porque existe um processo de sorteio. A professora Novaes, eu falo assim, beleza, vamos lá, né? Pra atuação de novo, né? Então, assim, acho que tem algum significado, né? Enfim. Mas eu sempre, todas as coisas que eu fiz parte, né? Todas as comissões que eu atuei, sempre muito profissional naquilo que eu fiz.